capítulo 2 do livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico e então Números. Este capítulo trata sobre a disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro e a certa distância. Cada homem junta a sua bandeira com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. O seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados no acampamento de Judá, de acordo com os seus exércitos, foi de 186.400. Esses marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gad virá em seguida. O líder de Gad será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão, levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder do Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Padazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abdã, filho de Gideone. Seu exército de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aiéser, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Irã, filho de Anã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total de homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com os seus exércitos, foi de 157.600. Estes marcharão por último junto às suas bandeiras. Foram estes os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos de acordo com os seus exércitos foi de 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com sua família. Então essa foi a leitura do capítulo 2 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Capítulo 2 do livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico e então Números. Este capítulo trata sobre a disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro e a certa distância. Cada homem junta a sua bandeira com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. O seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados no acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi de 186.400. Esses marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens.
A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gad virá em seguida. O líder de Gad será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão, levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim. Junto à sua bandeira, o líder do Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Padazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abdã, filho de Gideone. Seu exército de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan. Junto à sua bandeira, o líder de Dan será Aieser, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Irã, filho de Anã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total de homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com seus exércitos, foi de 157.600. Estes marcharão por último junto às suas bandeiras. Foram estes os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos de acordo com seus exércitos foi de 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com sua família. Então essa foi a leitura do capítulo 2 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Capítulo 2 do livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico e então Números. Este capítulo trata sobre a disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro e a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Nasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados no acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi de 186.400. Estes marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gad virá em seguida. O líder de Gad será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão, levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim. Junto à sua bandeira, o líder do Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Padazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abdã, filho de Gideone. Seu exército de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar.
Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan. Junto à sua bandeira, o líder de Dan será Aieser, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Airã, filho de Anã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total de homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com os seus exércitos, foi de 157.600. Estes marcharão por último junto às suas bandeiras. Foram estes os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos de acordo com os seus exércitos foi de 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com sua família. Então essa foi a leitura do capítulo 2 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Capítulo 2 do livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico e então Números. Este capítulo trata sobre a disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro e a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Nasson, filho de Aminadab. O seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados no acampamento de Judá, de acordo com os seus exércitos, foi de 186.400. Estes marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gad virá em seguida. O líder de Gad será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão, levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim. Junto à sua bandeira, o líder do Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Padazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abdã, filho de Gideone. Seu exército de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan. Junto à sua bandeira, o líder de Dan será Aieser, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Airã, filho de Anã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total de homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com os seus exércitos, foi de 157.600. Estes marcharão por último junto às suas bandeiras. Foram estes os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos de acordo com os seus exércitos foi de 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com sua família. Então essa foi a leitura do capítulo 2 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Capítulo 2 do livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia a partir de Gênesis,
Êxodo, Levítico e então Números. Este capítulo trata sobre a disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro e a certa distância. Cada homem junta a sua bandeira com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Nasson, filho de Aminadab. O seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados no acampamento de Judá, de acordo com os seus exércitos, foi de 186.400. Estes marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gad virá em seguida. O líder de Gad será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão, levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder do Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Padazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abdã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aiéser, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Irã, filho de Anã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total de homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com os seus exércitos, foi de 157.600. Estes marcharão por último junto às suas bandeiras. Foram estes os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos de acordo com os seus exércitos foi de 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com sua família. Então essa foi a leitura do capítulo 2 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Capítulo 2 do livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico e então Números. Este capítulo trata sobre a disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro e a certa distância. Cada homem junta a sua bandeira com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Nasson, filho de Aminadab. O seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados no acampamento de Judá, de acordo com os seus exércitos, foi de 186.400. Estes marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de
Zurizadai, seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gad virá em seguida. O líder de Gad será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão, levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim. Junto à sua bandeira, o líder do Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Padazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abdã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan. Junto à sua bandeira, o líder de Dan será Aiéser, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Irã, filho de Anã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total de homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com seus exércitos, foi de 157.600. Estes marcharão por último junto às suas bandeiras. Foram estes os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos de acordo com seus exércitos foi de 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com sua família. Então essa foi a leitura do capítulo 2 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Capítulo 2 do livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico e então Números. Este capítulo trata sobre a disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro e a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Nasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados no acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi de 186.400. Esses marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gad virá em seguida. O líder de Gad será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão, levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim. Junto à sua bandeira, o líder do Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Padazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abdã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan.
junto à sua bandeira, o líder de Dan será Aieser, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Irã, filho de Anã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total de homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com os seus exércitos, foi de 157.600. Estes marcharão por último junto às suas bandeiras. Foram estes os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos de acordo com os seus exércitos foi de 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com sua família. Então essa foi a leitura do capítulo 2 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Capítulo 2 do livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico e então Números. Este capítulo trata sobre a disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro e a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Nasson, filho de Aminadab. O seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados no acampamento de Judá, de acordo com os seus exércitos, foi de 186.400. Estes marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gad virá em seguida. O líder de Gad será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão, levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem cada um em seu próprio lugar junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder do Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Padazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abdã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aieser, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Irã, filho de Anã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total de homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com os seus exércitos, foi de 157.600. Estes marcharão por último junto às suas bandeiras. Foram estes os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos de acordo com os seus exércitos foi de 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com sua família. Então essa foi a leitura do capítulo 2 do livro de Números. Tenha uma boa noite. Capítulo 2 do livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico e então Números.
Este capítulo trata sobre a disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro e a certa distância. Cada homem junta a sua bandeira com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Nasson, filho de Aminadab. O seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados no acampamento de Judá, de acordo com os seus exércitos, foi de 186.400. Estes marcharão primeiro. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gad virá em seguida. O líder de Gad será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi de 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão, levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder do Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Padazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abdã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi de 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aiéser, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Aser acampará ao lado de Dan. O líder de Aser será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Airã, filho de Anã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total de homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com seus exércitos, foi de 157.600. Estes marcharão por último junto às suas bandeiras. Foram estes os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos de acordo com seus exércitos foi de 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com sua família. Então, essa foi a leitura do capítulo 2 do livro de Números. Tenha uma boa noite.